Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. E eu gostaria de relembrar vocês que nas últimas aulas nós temos estudado os sentidos. Hoje nós abordaremos mais um sentido, que é o sentido da visão. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Como eu falei anteriormente, em aulas passadas, a forma como nós interagimos e percebemos o ambiente depende da presença de 5 sentidos: a audição, o tato, o olfato, o paladar e a visão. Audição, tato, olfato e paladar já foram estudados na última fase de aulas remotas. E hoje, na aula de hoje, nós abordaremos o último sentido, que é o sentido da visão. Durante muito tempo, foi interesse dos filósofos compreender como era possível a capacidade de enxergar os objetos e de enxergar o mundo à nossa volta. Eles chegaram a acreditar que a capacidade do ser humano de enxergar dependia da presença nos nossos olhos de raios que seriam emitidos, permitindo então que a gente enxergasse os objetos. Então, para a antiguidade, para os filósofos da antiguidade, nós conseguíamos enxergar porque nossos olhos eram capazes de emitir raios que nos permitiam enxergar os objetos. Hoje, nós sabemos que a visão, ela depende sim dos nossos olhos, mas que não é dessa forma como os filósofos acreditavam. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender como a visão ela é produzida. Antes disso, nós precisamos compreender que para enxergarmos é necessário haver luz. Se nós entrarmos em um local totalmente escuro, em que não haja a presença de luz, nós não conseguimos enxergar o que existe naquele local. Então, para enxergar, nós precisamos da presença de corpos que emitam luz. Esses corpos que emitem luz são chamados de fontes luminosas. Então, uma vela acesa, o sol, uma lâmpada acesa, todos eles emitem raios de luz que vão nos permitir ver o que está no ambiente. Esses raios de luz que são emitidos por uma fonte luminosa, eles são emitidos em linha reta e em todas as direções. Por isso, você consegue enxergar uma vela acesa em qualquer posição que você esteja em um determinado local. Então, imagine que você está na sua sala. Você conseguirá ver aquela vela acesa em qualquer local da sala onde você esteja, porque os raios de luz emitidos pela vela, eles são emitidos em linha reta e em todas as direções. Então, isso permitirá que você veja aquela fonte luminosa em qualquer local que você esteja naquele ambiente. Então, vamos entender melhor como é que a visão ela é produzida. Essa capacidade de enxergar o ambiente é permitida. Então, como é que a gente pode ver objetos que não emitem luz? Então, imagine que você entrou num quarto escuro e lá só tem objetos. Tem um lápis, tem uma borracha, tem uma mesa. Todos esses corpos que eu falei, eles não emitem luz, não é isso? Então, como é que você consegue enxergar esses objetos em um local onde não existe luz? Isso não é possível, porque, como eu já comentei, para enxergarmos os objetos é necessário a presença de raios luminosos. Então, por outro lado, se você chegar em um ambiente onde existe uma fonte luminosa, um objeto que emite luz, aquela luz permitirá que você veja a caneta, a borracha ou a mesa que está naquele local escuro onde eu citei como exemplo. A capacidade de ver objetos, ela depende da presença de luz, não esqueçam disso. Então, como é que a gente consegue enxergar os objetos? A gente consegue enxergar porque uma fonte luminosa que emite luz, como eu já falei, ela emitirá essa luz em linha reta e em todas as direções. Então, esses raios de luz dessa fonte de luz,
eles atingem o objeto que está sendo iluminado, e aí essa luz, esse raio de luz será refletido, podendo então atingir os nossos olhos, permitindo então que a gente veja. Então, observe, aqui eu tenho a minha fonte de luz e aqui eu tenho o meu objeto que não é uma fonte de luz, um objeto não iluminado. Para que eu possa enxergar esse objeto, um raio de luz da minha fonte de luz tocará nele e esse raio será refletido, alcançando os nossos olhos e assim o objeto poderá ser enxergado. Então, quando os raios de luz de uma fonte luminosa atingem um objeto, iluminando, alguns desses raios podem ser refletidos, alcançando os nossos olhos. E assim nós conseguimos enxergar esse objeto que não emite luz. Já que a gente já sabe que para enxergar os objetos é necessário luz e que são os raios de luz que atingem um objeto, eles vão ser refletidos e penetrar nos nossos olhos para que a gente possa enxergar esse objeto. Então, vocês já podem lembrar que a nossa visão, o sentido da visão, ou seja, a capacidade de enxergar as coisas, ela depende de uma estrutura que é o olho. Então, o olho humano, ele é responsável pela nossa visão, assim como o cérebro, como eu vou comentar mais na frente. Então, para isso, nós precisamos compreender também na aula de hoje como é a estrutura do nosso olho. Então, aí na imagem vocês conseguem observar a estrutura do olho humano. Vamos entender cada uma dessas partes. A primeira parte que compõe o nosso olho é uma estrutura chamada de córnea. A córnea, ela é conhecida como a primeira lente do olho. Em seguida, nós vamos encontrar um líquido incolor e transparente. E, posteriormente, nós vamos encontrar uma abertura, que aumentará ou diminuirá de tamanho, chamada de pupila. Além disso, nós vamos encontrar no olho a parte colorida do olho, que é chamada de íris. Ela pode ser castanha, pode ser verde, pode ser azul, pode ser da cor de mel. Então, a íris é a parte colorida do olho. Após a íris, nós encontramos a lente do olho, que era anteriormente chamada de cristalino. Então, essa daqui é a segunda lente do olho, chamada de lente, ou conhecida anteriormente como cristalino. A parte branca que compõe o olho é chamada de esclera. E lá no final do nosso olho, nós vamos encontrar uma camada chamada de retina, que é sensível à luz e é responsável pela visualização dos objetos nos nossos olhos. Além disso, o olho é composto por um nervo chamado de nervo óptico, que levará para o cérebro as informações da imagem que está sendo refletida no nosso olho. Ok? Então, vamos lá. O olho é composto pela primeira lente, chamada de córnea. Em seguida, nós encontramos o líquido transparente. Aqui, uma abertura, que é aquela bolinha preta do olho, chamada de pupila. A parte colorida do olho, chamada de íris. A segunda estrutura de lente, que é chamada de lente. Uma parte branca, chamada de esclera. Uma camada responsável, sensível à luz, chamada de retina. E, por fim, o nervo óptico, que levará as informações da imagem que está sendo observada até o cérebro. Então, todas essas estruturas compõem o olho humano. Aqui nós observamos, assim, de forma mais visual, as estruturas externas do nosso olho. Então, aqui, ó, vocês conseguem observar na imagem um detalhe da córnea, que é a primeira lente do olho. A córnea, ela vai ser responsável por direcionar os raios luminosos para dentro do olho através dessa abertura pretinha, que é chamada de pupila. Então, a córnea permite que os raios sejam direcionados para dentro do olho através da pupila. A parte colorida do olho, vocês já sabem que é a íris. E aqui a membrana branca que forma o olho é chamada de esclera. Na outra imagem, nós conseguiremos ver a mesma coisa. A córnea, que é a primeira lente do olho, a pupila, que permite a entrada
de luz, regular a entrada de luz, a parte colorida, que pode ser castanha, verde ou azul, que é chamada de íris, a parte branca do olho, chamada de esclera. Então, todas essas estruturas compõem a parte externa do nosso olho. Como eu falei para vocês, a pupila é essa abertura, esse buraquinho preto que a gente consegue ver no olho, e ela vai controlar a entrada de luz nos nossos olhos. O que significa que ela aumentará ou diminuirá de tamanho, dependendo da quantidade de luz que tem no ambiente. Então, se você está num ambiente que tem muita luz, a pupila ela vai diminuir de tamanho para diminuir a quantidade de luz que está entrando dentro da nossa estrutura do olho. Isso porque se uma grande quantidade de luz entrar no nosso olho, o nosso olho ele pode acabar danificando suas estruturas internas com tanta luz que está sendo atingida. Já se você vai num ambiente pouco iluminado, ou seja, no quarto escuro, você precisa aumentar o tamanho da sua pupila. Ela aumenta de tamanho, fazendo que mais raios luminosos entrem dentro do olho e assim você consiga ver naquele ambiente que tem tão pouca quantidade de luz. Então, por esse motivo, nós dizemos que a pupila, ela controla a entrada de luz nos nossos olhos. Então, a pupila ela vai funcionar como o verdadeiro diafragma de uma máquina fotográfica. Se vocês prestarem atenção, nas máquinas fotográficas existe uma estrutura chamada de diafragma, que ela aumenta ou diminui de tamanho dependendo da quantidade de luz do ambiente, certo? Então, da mesma forma acontece com a nossa pupila. Se a gente está num ambiente pouco iluminado, a pupila ela irá aumentar de volume, de tamanho, permitindo que mais luz entre dentro dos nossos olhos e assim a gente consiga enxergar os objetos à nossa volta. Já se a gente está num ambiente muito iluminado, ensolarado, por exemplo, existe muita luz ali e aí ela diminuirá de tamanho para que não entre tanta quantidade de luz e assim tantos raios luminosos e assim nosso olho não seja danificado, certo? Então essa é a função da pupila. Como eu comparei a pupila com a máquina fotográfica, com o diafragma de uma máquina fotográfica, vocês notarão que o nosso olho é uma verdadeira máquina fotográfica, porque ele está a todo tempo fotografando as imagens de um ambiente, assim como uma máquina. Então, ao visualizar essa maçã ela é vista graças aos raios luminosos que irão bater nessa maçã. Concordam comigo que eu já expliquei? Esses raios luminosos eles serão refletidos atingindo o nosso olho. Então, o que acontecerá? Como os raios luminosos eles vão entrar dentro da estrutura do olho, esses raios, quando entram no olho, eles sofrem um desvio no seu trajeto e assim a imagem formada lá na retina, que é aquela camada sensível à luz do olho, ela será formada de forma invertida, assim como acontece em uma máquina fotográfica. Então, dentro da estrutura do olho, as imagens na retina são formadas de forma invertida. Por que isso acontece? Porque os raios luminosos eles vão entrar no olho, invertendo então sua trajetória. Então, o que entrou aqui vai inverter e passar para esse trajeto, e esses que vêm nessa direção passarão para o outro trajeto. Eles mudam a trajetória dos raios, fazendo então com que a imagem seja invertida, assim como nas máquinas fotográficas. Contudo, o que acontece? A imagem é formada na retina de forma invertida. Só que essa imagem, ela será levada até o cérebro. Então, imaginemos aqui, ó, a lâmpada. Meu olho está aqui, querendo enxergar essa lâmpada. Então, os raios luminosos batem na lâmpada, vão refletir e atingir o meu olho. Ao atingir o meu olho, a gente vê que ocorre um desvio no trajeto desses raios e a imagem na retina, que é aquela camada sensível à luz dos olhos, ela será formada de forma invertida. Essa imagem que é formada na retina, ela é levada pelo nervo óptico até o cérebro. Então, lá no cérebro, a imagem invertida, consegue ser visualizada de forma normal, de forma não invertida. Então, o cérebro ele vai interpretar essa mensagem da imagem formada na retina
formando, então, uma imagem de forma não invertida, ou seja, de forma normal, assim como o objeto que está no ambiente. Então, aqui vocês conseguem observar, ó, a ligação dos olhos, então aqui é o olho, e aqui é o nervo óptico, que é responsável por levar essas informações da imagem da retina até o cérebro, onde essa imagem finalmente ela é formada. Então, como o cérebro ele está envolvido também com a memória de várias coisas, a gente consegue, além de visualizar os objetos através dessas mensagens que são formadas no cérebro, é possível também gerar uma memória visual de determinadas imagens, por exemplo, de determinadas pessoas, de determinados objetos. Então, no cérebro, como ele é um órgão envolvido com a memória, nós temos também, além de visualizar da produção da visão no cérebro, nós temos também a memória visual de determinadas coisas na nossa cabeça. Na retina, eu falei para vocês que ela é a camada que é responsável por perceber esses raios luminosos, formando as imagens invertidas. Isso acontece porque na retina existem células que são sensíveis à luz. Essas células são chamadas de cones e bastonetes. Os cones, que estão representados na primeira imagem, são células envolvidas nos ambientes bem iluminados. Então, elas são responsáveis também pela captação das imagens coloridas. E já os bastonetes, eles estão envolvidos em ambientes, na visualização de imagens em ambientes pouco iluminados. Além disso, os bastonetes, eles não captam imagens coloridas. Então, essa seria a diferença dos cones e dos bastonetes. Os cones são responsáveis pelas imagens coloridas, enquanto os bastonetes são responsáveis pelas não captam, não estão envolvidos com imagens coloridas, e sim com ambientes pouco iluminados. Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver melhor a localização dos cones e bastonetes. Como eu falei, eles estão localizados na retina, que está mostrada aqui em vermelho, onde estão as células sensíveis à luz. Se eu pegar um pedacinho dessa retina, vocês visualizarão aqui os cones, responsáveis pelas imagens coloridas, e os bastonetes, que estão envolvidos com as imagens não coloridas de ambientes com pouca luz. Com isso, nós terminamos as nossas informações da aula de hoje, que é o sentido da visão. Eu peço que vocês façam a atividade, realizem a leitura do conteúdo, façam a atividade e enviem dentro do prazo informado. Eu estou disponível para a retirada de dúvidas de vocês e aguardo o envio da atividade. Um grande abraço e até a próxima aula.